Palavra aberta. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que o governo federal pretende acabar com a formação de professores em cursos superiores 100% à distância. A medida vem depois do resultado assustador do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, relativo a 2022, no desempenho dos estudantes brasileiros em matemática. Participaram do estudo, no Brasil, 10.798 estudantes de 599 escolas das redes pública e privada. Segundo o PISA, 73% dos alunos estão abaixo do nível em matemática. E metade dos estudantes está no nível abaixo do básico em leitura, o que significa que eles têm dificuldade, por exemplo, de identificar informações explícitas em um texto. O Ministério da Educação também considera que a evasão escolar contribuiu para o resultado. Para analisar este assunto, estamos recebendo agora no Palavra Aberta Digital Natália Fregonese, que é analista de políticas educacionais do Todos pela Educação, que é uma organização da sociedade civil que tem foco na educação pública. Reúne profissionais das mais diversas áreas, economia, administração pública, mas com foco na educação. Natália, obrigado pela presença aqui no Palavra Aberta. Olá, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante. Bem-vinda, Natália. E qual que é seu olhar, para esse resultado do PISA? É de fato assustador? Está dentro do esperado? E aí? É um resultado bastante crítico, mas como você trouxe, está dentro do esperado, infelizmente, né? O Brasil vem apresentando há décadas um desempenho inferior nessa avaliação, né? Quando a gente compara com países de características similares ou também quando a gente compara com países desenvolvidos. E essa avaliação, especialmente de 2022, tem um agravante ainda maior, que é o reflexo da pandemia, né? Então, esses estudantes que fizeram essa avaliação em 2022 passaram 2020 e 2021 num período de escolas fechadas, né? Tendo aulas remotas, tanto aqui no Brasil quanto no mundo inteiro, né? Mas o Brasil foi um dos recordistas, foi um dos países que mais manteve as escolas fechadas, né, por mais tempo. E o que isso refletiu nos resultados, né? Quando a gente olha para os resultados de 2022 e compara com os resultados de 2018, o Brasil teve uma queda no seu desempenho nas 3 disciplinas avaliadas, né? Então, tanto em leitura quanto em ciências, como em matemática. Mas essa queda, ela foi menos acentuada do que em outros países com características similares. Então, se a gente comparar com o México, Indonésia, tiveram quedas maiores. E se comparados com países desenvolvidos, né, que são os países que a gente fala da OCDE, que tiveram quedas muito mais expressivas do que a do Brasil. E o que isso nos diz, né? Acho que a gente pode olhar esse cenário por 2 caminhos. Um primeiro que é, como o Brasil caiu pouco, né, em relação ao seu desempenho, isso pode nos mostrar que os esforços que os estados e municípios tiveram para manter as aulas durante o período remoto deram resultados. Então, as quedas poderiam ter sido maiores caso as redes de ensino não tivessem feito os esforços que fizeram, os professores conseguiram se adaptar às aulas remotas e manter os estudantes aprendendo de alguma forma. Então, acho que isso é uma visão um pouco mais positiva desse resultado. Uma visão já com um olhar um pouco mais negativo é o fato de que o Brasil já estava muito mal nos resultados em 2018 e em anos anteriores. Então, com o resultado ruim, era muito difícil que o Brasil piorasse ainda mais. Então, essas quedas, né, que não foram tão significativas, podem nos mostrar que, na verdade, os estudantes já estavam com muitas dificuldades antes da pandemia e a pandemia agravou um pouco esse problema, mas as dificuldades já eram tão grandes que os resultados ainda não foram piores, né? Então, acho que a gente pode olhar um pouco por esses 2 ângulos, né? Um mais positivo e um mais negativo, mas, de maneira geral, os resultados ainda são vergonhosos e críticos aí para a nossa educação. Ô, Natália, tirando a pandemia, você fez um recorte de 2018, né, antes da pandemia, para 2022, depois da pandemia.
houve uma queda, né? Menos acentuada, mas houve uma queda. Não é de se esperar que num país do tamanho do Brasil, a educação, mesmo que devagar, ela vá melhorando ano a ano, mas como piorou, houve uma queda ainda no desempenho dos estudantes de 2018, se comparando com 2018 para 2022. Como explicar isso? Eu acho que, na verdade, né, se a gente pensar que teve essa pandemia no meio, né, então os estudantes que fazem essa avaliação são estudantes de 15 anos, né, então que fizeram ali o 9º ano e o 8º ano durante a pandemia. E aí, como a gente teve quedas pequenas, isso talvez nos mostre que as políticas públicas que vêm sendo implementadas nos últimos anos para a educação do Brasil podem sim estar dando alguns resultados. Então, é muito possível, e aqui é uma hipótese, a gente não tem como medir isso, mas é muito possível que se, caso não tivesse a pandemia entre essas duas avaliações, é muito possível que os estudantes tivessem um desempenho melhor em 2022. Porque se esse não fosse o caso, a gente talvez tivesse observado quedas muito maiores, que é o que aconteceu em outros países. Mas como provavelmente a gente estava caminhando para um avanço, as políticas públicas estavam se efetivando um pouco melhor nas escolas, é possível que a gente teria um avanço, mas esse resultado acabou sendo neutralizado, mascarado pelos efeitos da pandemia. Então, de Natália, novo, né, é uma hipótese. Opa, pode falar. desculpa te interromper. E o problema está na formação de professores, os cursos superiores à distância? É uma solução eficaz acabar com esses cursos ou reduzir a oferta desses cursos? Quais seriam os caminhos para tentar alcançar resultados melhores em avaliações como a do PISA? Eu acho que a gente não pode resumir um problema tão complexo, né, que esse desempenho dos estudantes nas avaliações a um desafio único, né? Então não é só resolvendo a formação inicial de professores que a gente vai resolver todo o problema, mas sim é um grande pilar, né? Então a literatura hoje ela aponta que dos fatores possíveis intraescolares, né, o professor é aquele que mais impacta o desempenho dos estudantes. Então, se a gente tem hoje uma formação inicial que não está conseguindo preparar os professores para os desafios do dia a dia da sala de aula, esses estudantes, consequentemente, não vão ter um bom desempenho. Então, garantir uma formação inicial de qualidade para os professores é sim um dos pilares fundamentais para a gente conseguir avançar na qualidade da educação, e isso passa sim por ter uma regulação muito melhor desses cursos em EAD, né? Hoje em dia, se a gente olhar os concluintes dos cursos de licenciatura e pedagogia, 6 em cada 10 professores se formaram na educação à distância. Essa não pode ser a principal estratégia de formação de professores do nosso país. E ainda há uma preocupação muito grande com o abismo de qualidade entre a escola pública e a escola particular? Com certeza, a desigualdade ela ainda é muito grande dentro do nosso país. Então, se a gente comparar os resultados dos estudantes de escolas públicas com estudantes de escolas privadas, a gente tem sim muita diferença. A gente tem que ter um olhar que, na verdade, os estudantes de escolas privadas também não estão super bem. Então, quando a gente olha o desempenho em matemática, por exemplo, os estudantes de escolas privadas, né, que teoricamente tiveram mais acesso, eles ainda estão abaixo da média dos países desenvolvidos, né? Então, não é que eles estão super bem também, mas existe uma desigualdade muito grande, né? Tanto em termos aqui de nível socioeconômico, mas também uma desigualdade racial, que precisa também ser enfrentada com políticas públicas que sejam intencionalmente voltadas a resolver as desigualdades. Nós conversamos aqui no Palavra Aberta Digital com Natália Fregonese. Ela é analista de políticas públicas da plataforma Todos pela Educação, analisando com a gente aí esse último levantamento divulgado, o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos e que trouxe o Brasil numa posição muito preocupante. Natália, obrigada pela entrevista, pela contribuição. Até a próxima. Eu que agradeço. Até mais. Um abraço, Natália. Obrigado pela presença. Obrigada. Tchau, tchau.